Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Dino, que voltou atrás, meu amigo. Já mudou a decisão dele que ele deu ontem, né? Aquela decisão absurda, totalmente sem sentido. Já expliquei para vocês em outros vídeos porque que não faz sentido. E lembra que eu falei para vocês que essa decisão dele tinha 3 cabeças de merda, né? 3 pontos totalmente absurdos. O primeiro sacaneou o pessoal lá de Mariana, que estava querendo uma indenização maior das empresas na justiça inglesa, né? Então ele ferrou com isso, não vai ter mais, é só o que a justiça brasileira determinou mesmo, né? Ferrou com todo mundo. Segundo, ele sacaneou com a extraterritorialidade das leis, poxa. Porque leis brasileiras, em algumas situações, valem no exterior, e as estrangeiras também valem aqui no Brasil, né? Se um estrangeiro comete um crime aqui no Brasil, a lei do país dele pode valer quando ele voltar lá para o país dele. Então, assim, tem um monte de efeitos desse tipo, né? E o terceiro, lógico, é a lambança que ele fez com a questão dos bancos aqui no Brasil. A gente já falou sobre esse terceiro ponto muito, né? Agora parece que o Dino resolveu voltar atrás com a questão dos tribunais internacionais. Então ele falou que não, que a justiça brasileira é soberana, mas os tribunais internacionais valem no Brasil, continua valendo do mesmo jeito, né? Por que isso? Como eu expliquei para vocês, tem um monte de ação de um monte de lado aqui no Brasil, de brasileiro nos Estados Unidos, de americano aqui no Brasil, por conta de guarda de filho, esse tipo de coisa. Aí ele falou que não, ele ia sacanear essa porra toda, né? Agora ele falou que pelo menos os tribunais internacionais valem, de ordem de justiça estrangeira não vale, mas tribunal internacional vale. Eu não sei se ele entendeu, né? Porque no final das contas, o que vai acontecer? Também as leis, quando o Brasil quiser alguma coisa lá fora, vai ter o mesmo problema. Se o Brasil não obedece às determinações da justiça estrangeira, por que a justiça estrangeira vai obedecer às do Brasil, né? Ele criou um buraco enorme nesse negócio. O fato de ele ter voltado atrás tão rápido só mostra uma coisa. Foi uma decisão de supetão. Foi uma decisão rápida. O cara não parou para pensar no que ele estava fazendo, né? E a consequência vai ser muito pior no final das contas. Essa notícia foi sugerida por O Comunismo Só Deu Certo no Swing, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a minha tese que eu vou fazer aqui nesse vídeo é a seguinte: essa decisão do Dino foi uma decisão de supetão, rápida. Né? E por que foi uma decisão rápida? Né? Por que o Dino sentiu na necessidade de tomar essa decisão agora? Né? Lembra que eles tinham um plano, né? Eles chegaram a falar publicamente que tinha um plano caso a retaliação do Trump piorasse, não sei o que lá, que o Zanin iria dar uma ordem, que não sei o que lá e coisa e tal. E aí, de repente, o Dino me dá essa ordem, né, que é uma bomba no final das contas. Não só com a questão do Magnitsky, né, um monte de outras coisas também. Ferrou com um monte de gente aí, de brincadeira, do nada, sem parar para pensar, né. E até na questão do direito internacional, o Dino se ferrou, né. Isso aqui é uma coisa normal, assim, um juiz emitir uma ordem e perceber que está errado e emendar essa ordem, dar uma outra interpretação. Não, isso não é problema, né. Todos somos seres humanos e, tipicamente, esse tipo de coisa, né, acontece. Você errar uma coisa e depois mandar corrigir. Agora, repara que isso daqui, no caso do STF, num tema tão relevante, numa ação que envolve a vida de tanta gente, né? Porque lembra, essa decisão foi tomada no caso lá de Mariana, né? Dos alagamentos, muita gente morreu, a indenização desse pessoal todo, né? Então, assim, é um caso que envolve vidas de pessoas, né? E seria o caso de se pensar com muito cuidado isso, não é uma decisão para você tomar de supetão assim, né? E o Dino resolveu botar coisa de supetão e fazer imediatamente coisa e tal. Isso me faz crer que alguma coisa mudou nos últimos dias, né? E o que eu suspeito que seja? Como eu já falei, eu acho que aquela visita do Eduardo Bolsonaro lá com o Scott Bessent, o Tesouro Americano já deve ter notificado os bancos brasileiros, deve ter falado: olha só, vocês estão fazendo coisa errada, toma cuidado, vai levar multa, tem tantos dias para resolver esse problema e parar de atender o sancionado nas contas de vocês, né? Ou então vai dar problema no final das contas, né? E aí, isso chegou no STF, os bancos falaram: olha, a gente vai ter que cortar a conta de vocês. E aí o Flávio Dino resolveu tomar essa decisão às pressas, não parou para pensar, não parou para estudar o assunto. Como eu falei, é um assunto absurdo em vários pontos, né? Aqui, a gente fica sabendo agora que a PGR foi consultada pelo Dino e disse que não vai se pronunciar não, porque viu que esse negócio, puta que pariu, ô Dino, puta que pariu, meu amigo, que merda que tu fez aqui, cara. O Goné resolveu, ó, eu vou esperar um pouquinho, não vou, porque nessa decisão do Dino, ele fala que vai ter uma audiência pública para tentar esclarecer os problemas referentes a isso daí. A audiência pública referente à questão de Mariana, né, ao acidente de Mariana e coisa e tal. E vai ser discutido esses outros aspectos da lei. Então o Goné
para evitar entrar nesse negócio. O Gonê já em modo, não quero Magnitsky para mim vai pegar mal nessa altura do campeonato, essa altura da minha vida, vai dificultar muitas coisas para mim, então eu vou fazer o quê? Eu vou pular fora desse troço, cara, eu vou pular fora dessa história, porque no final das contas, né, então aqui, ó, o chefe da PGR informou que entende ser adequado esperar a reunião para emitir o posicionamento sobre o despacho do ministro. A PGR fugiu da parada, meu amigo. A PGR não quer ficar do lado do Dino do Moraes, não, tá? A gente já viu que outra coisa também, né? O Zanin já tinha sido escalado para fazer esse combate contra a Lei Magnitsky aqui no Brasil. Na última hora mudaram para o Dino, né? O que me faz crer que o Zanin também não tá querendo muita coisa, não. Também ficou com medo de mexer nisso daí, né? O Gonê pulou fora, Zanin pulou fora. Ultimamente, Barroso e Gilmar Mendes estão caladinhos. E o Dino que defendeu o Alexandre de Moraes, que resolveu, tá aqui, ó. Decisão de Dino desenha a ala do STF, desenha apoio a Moraes para não normalizar o absurdo. Quem que é essa ala do STF que tá desenhando apoio a Moraes? Eles explicam aqui, ó. Pelo que eles falam aqui, é só o Dino. É só o Dino. A ala do Alexandre, a ala do STF que está dando apoio ao Alexandre de Moraes a essa altura é só o Dino. O Gilmar Mendes já peidou, o Barroso já peidou, o Zanin já peidou, e veja, se isso realmente for verdade, a gente não sabe, né? Eu estou supondo aqui pelo posicionamento deles nesse caso, né? Se isso for verdade, o processo do Bolsonaro já foi pro saco, porque não tem mais como eles condenarem Bolsonaro, né? Para pensar, na primeira turma, se o Zanin já está do outro lado, se a Carmen Lúcia já está do outro lado, já tem 3 votos contra 2. Vai ficar o Alexandre de Moraes e o Dino contra 3 votos. Pronto, já acabou o processo do Bolsonaro no final das contas, né? Segundo auxiliares do ministro, Dino também tem argumentado que não se pode normalizar o absurdo, em referência às pressões feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é preciso falar o óbvio em relação à soberania da Constituição brasileira e coisa e tal. Não, Dino, eu não sei se você entendeu o tamanho da merda que você fez, né? Esse pessoal tá muito com essa ideia, não, soberania, e não sei o que lá, e pronto, e resolvido o problema e coisa e tal, e não tem como resolver desse jeito, meu amigo. Soberania é uma coisa, o comércio internacional, o sistema bancário mundial é uma coisa só, né? Tem coisa do mundo inteiro, e os Estados Unidos é a parte central dessa coisa. Brigar com os Estados Unidos não tem como. O que vocês têm que admitir que, olha, perderam essa, não tem como continuar com essa ação do Bolsonaro. Reconheçam, vocês sabem que está errada essa ação, todo mundo ele sabe que está errada essa situação, que esse processo é cheio de falhas e coisa e tal, admite o erro, acaba com essa porra e pronto, vida que segue. Tenta ganhar na próxima, quem sabe daqui a uns 10 anos vocês conseguem de novo tentar destruir a carreira política do Bolsonaro. Eu acho que não conseguem não, mas vocês podem tentar de novo mais adiante, né? Aqui, ó, e o pior, olha só, o pessoal esquerdista, né, tá desesperado, porque eles estão vendo que perderam essa parada, né? E daí estão começando a ver, olha só o Josias de Souza, cara. Dino fritou o plano do Trump para asfixiar o Supremo sem tocá-lo. Que decisão brilhante do Dino. Dino conseguiu resolver o problema. Mostra que o cara é só torcedor mesmo, não sabe de nada, né? Aqui, ó. Flávio Dino tornou-se protagonista de uma novidade culinária. Serviu 2 pratos, carbonizou a pretensão da Justiça do Reino Unido de interferir nas indenizações. Olha a filha da putagem. Sacaneou o pessoal de Mariana, que sofreu o acidente lá, que queria uma indenização melhor na Justiça do Reino Unido, que não pode, acabou com a vida de pessoas que sofreram uma tragédia. É isso que ele está dizendo aqui, né? Não, porque a Justiça do Reino Unido ia interferir nas indenizações. E aumentar, meu amigo, as indenizações aqui no Brasil, porque, lógico, teve um acordão lá com o pessoal, né, das empresas, governo e STF, sabe-se lá quanta grana rolou nessa parada, sabe como é que é, né? Vocês lembram da denúncia que teve recentemente de sentença comprada, né? Então, sabe-se lá que tipo de lambança que aconteceu e quanto dinheiro não circulou com o juiz do STF, e eles botaram a indenização de 170 bilhões de reais para as vítimas lá de Mariana, né? E o pessoal quer 260 milhões. A Justiça da Inglaterra pode ser que dê. Eu tenho mais confiança na Justiça da Inglaterra do que daqui do Brasil. Mas enfim, na mesma frigideira, fritou às vésperas do julgamento do Bolsonaro a chantagem do Trump contra o STF. O cara tá falando como se isso realmente tivesse resolvido alguma coisa. Não, meu amigo, o Dino ferrou com as famílias lá de Mariana, com os municípios ali da região que foram afetados pela tragédia de Mariana, né? E não fez nada com relação ao Magnitsky, não mudou nada com relação ao Magnitsky, né? E o curioso é que, bom, o Josias de Souza, vocês sabem, né? É esquerdista extremo, né? No mesmo site aqui, ó, no mesmo UOL aqui, o UOL também é um veículo de extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista, né?
Aqui, ó, Maierovic, Dino extrapolou todos os limites com decisão política, né? O Maierovic, vocês sabem, ele é esquerdista pra caramba também, é totalmente contra Bolsonaro, ele acha que Bolsonaro é um ditador, que tinha que estar na cadeia mesmo, aquelas coisas todas, mas ele é um cara que entende um pouco de direito, um pouquinho, não entende muito não, um pouquinho de direito ele entende, e aí ele já começa a perceber aquilo que qualquer pessoa percebe, que o pessoal está desesperado, está cometendo erros para justificar os erros passados, novos erros para justificar os erros passados, aqui ó. O ministro Flávio Dino, do STF, ultrapassou suas atribuições jurídicas ao tentar blindar Alexandre de Moraes de sanção dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky, analisou o jurista e colunista Walter Maierovic. Né? O Dino ultrapassou todos os limites. Um juiz decide nos limites do processo. O caso era sobre Mariana e envolvia uma mineradora e um banco. Esse era o limite. O que isso tem a ver com a Lei Magnitsky? Ele tem que resolver um caso, não pode estabelecer regras. O Maierovic, mas isso o STF já vem fazendo há muito tempo, cara, de legislar, de definir regras novas com base em coisas, mas enfim. O Dino deu uma decisão monocrática de conteúdo político fora dos autos, né? Essa decisão extrapolou os limites jurisdicionais, ele pode dizer o direito do processo, aproveitou isso, chutou uma bola que estava para fora dos autos. A decisão de Dino é limitada ao processo, o Supremo é um órgão colegiado, não se manifestou sobre isso. Existe uma proposta pelo Lindbergh. Em primeiro lugar, será discutido se ela tem legitimidade e se ele, como líder e deputado federal, pode propô-la. Na minha visão, a resposta é sim, mas na prática a resposta é não, tá? Porque existem um número pequeno de pessoas que pode propor ação de inconstitucionalidade no STF. Deputado não é uma delas, tá? O partido pode fazer isso. Um deputado não pode. Enfim, como pode uma decisão do Dino, monocrática e que não tem repercussão geral, simplesmente ela é um indicativo da posição pessoal dele? Não estou defendendo a Lei Magnitsky em território nacional. Essa lei é arbitrária, vingativa, não se aplica a Moraes, isso é outra coisa. Outra é a decisão do Dino e o carnaval que ele está proporcionando, né? E esse carnaval tem consequências diretas, como vocês estão vendo, a gente já fez um vídeo mais cedo sobre isso, os bancos estão desabando na Bolsa de Valores. Por quê? Adivinha, a insegurança jurídica no Brasil subiu, foi aos píncaros, né? Então, de repente, num processo que não tem nada a ver, você dá uma lei que vai ferrar com todo mundo no outro processo lá. Enfim, a situação do Dino, a decisão do Dino foi catastrófica nesse aspecto. O fato dele ter mudado rápido mostra que foi uma coisa rápida, foi de supetão. Né? Tipicamente, não é o Dino que faz essas leis, não são os ministros que escrevem esses troços, vocês sabem, né? Eles têm uma equipe de gente que trabalha lá com eles. E esse pessoal costuma ser cuidadoso, costuma fazer uma pesquisa para ver o que vai afetar aquela decisão e coisa e tal. O fato dessa coisa ter saído rápido, de supetão, com um monte de erro, a ponto de ter que ter sido corrigido logo no dia seguinte, de estar um monte de gente dizendo, ih, olha só, não quero nada com isso aqui não, hein? Mostra que é uma decisão de desespero. É igual a decisão da prisão do Bolsonaro. É a mesma coisa. Vocês lembram que quando teve a decisão, primeiro da tornozeleira do Bolsonaro, aí depois o Alexandre de Moraes teve que vir explicar de novo, redefinir a decisão e coisa e tal, ou seja, indicou que ele estava tomando uma decisão às pressas, né? A conclusão que eu tiro disso tudo é, Gonei Zanin estão puxando o carro nessa história, não estou querendo mais comprar essa briga do Moraes, e lá, no Moraes e o Dino virou um bate-cabeça completo lá no STF, ninguém mais sabe o que fazer. É a conclusão que eu tiro dessa história. É uma boa novidade no final das contas, né? O risco que você tem nisso é que se essas duas pessoas continuarem com essa ingerência toda sobre a economia do país, o Brasil vai pro saco, né? Vocês sabem, né? A economia brasileira vai pro saco, mas já estava indo mesmo. O pessoal, quando votou no Lula, já aceitou que a economia ia pro saco, né? Então não tem o que reclamar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.